Olá, galerinha Suprassumo! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Muito bem. Todos prontos, então? Vamos lá conhecer um pouquinho mais desse maravilhoso mundo matemático? Vamos juntos! Olá, galerinha Suprassumo! Vamos lá, então? Prontos? E o assunto é multiplicação de números decimais. Vamos realizar esse assunto observando situações práticas do nosso dia a dia. Vamos começar com a situação do Miguel, exatamente. Olhe lá, acompanhe. Miguel vai à feira uma vez por semana, pois não abre mão de ter uma alimentação saudável. Muito bem. Entre os itens que ele comprou nesta semana estão 3 quilos de morango, delícia, e 1,8 quilos de uva, delícia também, super saudável, né? Então, uva e morangos na telinha. Muito bem, observe lá o preço do quilo da uva, galerinha, R$ 10,99. Observe também o preço do quilo do morango, R$ 11,40. Miguel, nessa situação, ele acabou comprando 3 quilos de morango e 1,8 quilos de uva. Quantidades, não é verdade? Muito bem, vamos verificar quanto ele pagou por cada quantidade que ele comprou? No caso, vamos começar pelos morangos. 3 quilos de morango. O morango custa R$ 11,40 o quilo. Como ele comprou 3 quilos, a operação matemática, no caso de multiplicação, é 11,40 vezes 3. Vamos lá, então? Me ajudem para a gente saber quanto ele gastou. 11,40 vezes 3. Perfeito. Vamos efetuar essa operação? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. E 3 vezes 1, 3. Perfeito. Galerinha, o que é importante vocês observarem é que no primeiro fator ali, ó, 11,40, nós temos duas casas decimais após a vírgula, exatamente. O 3 não tem casas decimais, é um número inteiro, um número natural. Então, nesse caso, no resultado da operação matemática, nós vamos ter que colocar duas casas decimais. O que é muito importante você observar é que quando nós efetuamos a multiplicação de fatores que tenham números decimais, ou seja, números com vírgula, nós efetuamos a multiplicação como se as vírgulas não existissem. No caso ali, nós efetuamos a multiplicação como se estivéssemos multiplicando 3 vezes 1.140. Nós nem nos preocupamos com a vírgula, não é verdade? Agora, depois que nós encontramos ali o valor de 3.420, sim, voltamos e observamos o primeiro fator, que apresenta duas casas decimais. Dessa forma, o produto, ou seja, o resultado dessa multiplicação, terá que ter duas casas decimais. Bom, as casas decimais nós contamos a partir do último dígito, no caso ali o 0, 0, 2, e a vírgula vai ter que ficar logo antes do número 2, ok? Tendo então como resultado final ali R$ 34,20, ou apenas um número, 34 inteiros e 20 centésimos, ok? Porém, estamos falando de dinheiro, e dinheiro nós lemos com duas casas decimais, e a leitura ali, R$ 34,20. Vamos adiante? E agora vamos para o cálculo do valor pago por 1,8 quilos de uva, exatamente. Olha lá, preço da uva na telinha. O preço do quilo da uva é R$ 10,99. Miguel comprou 1,8 quilos de uva, ok? Então, o cálculo é 10,99 vezes 1,8. Observe, galerinha, que nessa situação é uma multiplicação entre dois números decimais, dois números que apresentam vírgula. Porém, para o efeito do cálculo, nós vamos calcular como se essas vírgulas não existissem, como se estivéssemos multiplicando 1.099 vezes 18, ok? Vamos lá, então? 8 vezes 9, 72, vão 7. 8 vezes 9, 72, novamente. Mais 7, 79, vão 7. 8 vezes 0, 0. 0 mais 7, 7. E 8 vezes 1, 8. Perfeito.
Agora, nós vamos multiplicar 1 por 1.099. Lembrando que nós estamos observando como se as vírgulas não existissem. Então, 1 vezes 1.099, 1.099. Ok. Agora, vamos somar. 2, 9 mais 9, 18, vai 1, perfeito. 1 mais 7, 8. 8 mais 9, 17, vai 1 também. 1 mais 8, 9. E para finalizar, 1. Então, observe que o resultado ali é 19.782. Agora, nós voltamos no primeiro fator, que é o 10,99. Observe que ele apresenta duas casas decimais após a vírgula. E 1,8 é o segundo fator, apresenta uma casa decimal após a vírgula. Então, somando as casas decimais, 2 mais 1, teremos 3 casas decimais. Exatamente, o produto, o resultado dessa operação matemática, deverá apresentar 3 casas decimais. Lembrando que nós contamos as casas decimais a partir do último dígito, que no caso é o 2. Então, nós temos lá 2, 6, 6 não, volta. 2, 8 e o 7, exatamente. Na frente do 7, nós devemos colocar a vírgula, ok? Observem ali, então, que nós ficamos com 19 inteiros, 782 milésimos. Galerinha, como estamos falando em dinheiro, nós consideramos apenas duas casas decimais após a vírgula, tudo bem? Então, nós vamos arredondar esse valor. Como o último dígito ali, a última casa decimal, o 2, é um número menor do que 5, nós consideramos apenas o valor decimal de 19 inteiros e 78 centésimos para a questão de dinheiro, ou seja, R$19,78. Tudo bem? Seguindo. E agora, galerinha, vamos ao resumo de tudo isso. Vamos lá? Acompanhe a leitura comigo. Para realizar operações de multiplicação de números decimais, efetuamos o produto como se os fatores fossem números naturais, ou seja, galerinha, como se as vírgulas não existissem, exatamente. Em seguida, escrevemos o produto, ou seja, o resultado dessa multiplicação, com tantas casas decimais quanto seja a soma do número de casas decimais dos fatores. Vamos fazer um resumo disso bem bacana? Vamos lá, então, comigo. Vamos efetuar a multiplicação de 18,75 vezes 0,005, ou, de maneira formal, 18 inteiros e 75 centésimos vezes 5 milésimos. Vamos lá? Efetuando essa multiplicação, lembre-se, vamos fazer de conta como se as vírgulas não existissem, ou seja, como se nós estivéssemos multiplicando 1.875 vezes 5. Tudo bem? Vamos lá, então? 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35. E 2, 37. Vão 3. 5 vezes 8, 40. 40 mais 3, 43. Vão 4. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Perfeito. Agora, observe que o resto ali é só zeros. Nós temos zeros, 3 zeros para multiplicar ali o suposto 1.875. Bom, 0 vezes 1.875, 0. 0 vezes 1.875, 0 também. E repare, colocamos 4 zeros, porque 1.875 tem 4 dígitos, ok? E 0 vezes 1.875, 0. Perfeito. Vamos agora efetuar essa adição. 5, 7 mais 0, 7. 3 mais 0 mais 0, 3. 9 mais 0 mais 0 mais 0, 9. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0 e 0, 0, ok? Reparem agora o seguinte, nós temos ali no primeiro fator, que no caso é o 18,75, duas casas decimais. Nós temos no segundo fator, que no caso é 0,005, nós temos 3 casas decimais. Agora, para colocar a resposta
no resultado, ou seja, no produto dessa multiplicação, nós somamos a quantidade de casas decimais dos fatores. No caso, 2 mais 3, 5. 5 casas decimais. Então, no resultado, nós temos que marcar 5 casas decimais. Vamos lá? E o que acontece? 5 casas decimais, nós devemos contar a partir do último dígito, que no caso é o 5. Então, 5, 7, 3, 9, 0. 5 dígitos, ok? 5 casas decimais. Então, aí, a partir do 5, de trás para frente, do último dígito, a gente conta 5 casas decimais e acrescentamos a vírgula. Observe ali que nós colorimos os dígitos de cor vermelha, mostrando que ali há 5 casas decimais, ok? E aí colocamos a vírgula. Então, a resposta final nesse caso ficaria 0,09375. Tranquilo, galerinha? Ou, na maneira formal, 9.375 centésimos de milésimos. Tranquilo, né? Seguindo. Então, para dividir um número decimal por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim sucessivamente, basta deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais à esquerda, respectivamente. Então, galerinha, cuidado, tá? Vamos fazer uns exemplos disso? Então, vamos lá. Agora, determine os quocientes, lembrando que quocientes são resultados de divisões, e depois responda a questão. Vamos lá, então, letra A. Observe que nós temos uma divisão, exatamente. Opa, divisão, vamos deslocar a vírgula à esquerda. Quantas casas? Uma. Observe que a divisão é por 10. O 10 apresenta 0. Então, é 1 deslocamento à esquerda. Vamos colorir. Olhe lá, ó. Colorimos o dígito 3. Observe que logo após o 3 está a vírgula. Como ela vai ter que deslocar uma casa decimal à esquerda, nós colorimos o 3. E o resultado final disso vai ser 62 inteiros, 357 milésimos. Tranquilo, né? Letra B. Observe que agora a divisão é por 100. Então, nós temos lá o mesmo número, 623 inteiros e 57 centésimos, divididos por 100. 100 apresenta 2 zeros. Então, o deslocamento é para a esquerda, 2 casas decimais. Vamos colorir, então? Colorimos lá, ó, 23, os dígitos 2 e 3. Olhando assim é o 23, né? Mas são os dígitos 2 e 3. E o deslocamento se dá para a esquerda, porque é uma divisão. Dessa maneira, o resultado disso vai ser 6 inteiros, 2.357 décimos de milésimos. Tranquilo? E, por último, lá, o mesmo número, 623 inteiros e 57 centésimos divididos por 1.000. Repare que 1.000 apresenta 3 casas, 3 zeros, né? 3 zeros. Então, o deslocamento vai ser de 3 casas decimais à esquerda. Exatamente, vamos colorir. Olha lá, colorimos os dígitos 6, 2 e 3. Deslocamento à esquerda. Observe que a vírgula está logo após o 3. Ela vai deslocar para a esquerda e vai ficar exatamente na frente do 6. E aí não há nada na frente do dígito 6. Então, nós completamos com 0, exatamente. Ó, observe lá, lendo de maneira informal, 0,62.357. Lendo de maneira formal, 62.357 centésimos de milésimos. Tranquilo, né? Vamos ver a multiplicação agora? Vamos lá. Então, galerinha, com relação à multiplicação, acompanhem a leitura. Para multiplicar o número decimal por 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim sucessivamente, basta deslocar a vírgula, exatamente. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais à direita, respectivamente.
Então, em resumo, nós temos duas situações, quando temos a divisão e quando temos a multiplicação. Quando temos a divisão, devemos deslocar a vírgula para a esquerda. Quando temos a multiplicação, devemos deslocar a vírgula para a direita. Vamos executar dois exemplos dessa situação agora? Então, acompanhem lá. Utilizando essas propriedades, determine o produto, lembrando que produto é o resultado da multiplicação, e o quociente, lembrando que o quociente é o resultado de uma divisão dos seguintes números. Olhe lá, 87 inteiros, 495 milésimos, vezes 100. Opa, opa, temos uma multiplicação. Então, nós já sabemos que quando nós multiplicamos, a vírgula desloca para a direita. Nesse caso, quantas casas decimais? Duas, porque nós vamos multiplicar por 100. E 100 apresentam dois zeros. Então, o deslocamento acontece duas casas decimais para a direita. Vamos, então, pintar ali os dígitos. Acompanhem lá, ó. 4 e 9 foram os dígitos pintados. Veja que a vírgula está antes do 4 e do 9. Então, ela vai deslocar para a direita, exatamente, é uma multiplicação. Então, como resultado disso, nós vamos ter lá 8.749 inteiros e 5 décimos. Observe que agora a vírgula foi para a direita, ficou atrás do dígito 9. Tranquilo, né? Vamos ver o outro exemplo? Agora uma divisão. O mesmo número ali, 87 inteiros, 495 milésimos. Só que agora em uma divisão. Divisão por 100, olhe lá, dois zeros. Então, nesse caso, por ser uma divisão, a vírgula vai ter que deslocar para a esquerda. Exatamente. Vamos colorir os dígitos? Olhe lá, colorimos os dígitos 8 e 7. A vírgula está atrás do 7, então agora ela vai ter que deslocar para a esquerda e ficar na frente do 8. Como não tem nada na frente do 8, nós acrescentamos um zero. E o resultado final, uma leitura informal, 0,87.495. Uma leitura formal, 87.495 centésimos de milésimos. Bem tranquilo, né, galerinha? Só guardar bem. Se nós dividirmos, deslocamento à esquerda. Se nós multiplicarmos, deslocamento à direita. Tranquilo, né? Seguindo. E o assunto agora, galerinha, é potenciação de números decimais. Exatamente. Acompanhe a leitura. Podemos utilizar o que aprendemos na potenciação de números naturais e aplicar nas situações que envolvem multiplicação de fatores iguais com números racionais, ok? Observe os exemplos. Então, vamos aos exemplos. Antes, porém, eu só gostaria de comentar o seguinte. Lembrando que na multiplicação de números decimais, nós efetuamos a multiplicação como se a vírgula não existisse, né? E depois que nós já temos o resultado, nós contamos as casas decimais de cada fator e somamos. Aí, essa quantidade que nós colocamos no produto, no resultado. Então, para a potenciação, acontece da mesma maneira. Vamos lá, então? Primeiro exemplo. Olhe lá, não é o número decimal, né? 7 vezes 7, na forma de potenciação 7 ao quadrado, e o resultado disso é 49. Muito bem. Agora, acompanhe com números decimais. 7 décimos vezes 7 décimos igual a 7 décimos ao quadrado. Observe pela multiplicação ali dos fatores, 0,7 vezes 0,7, que cada um dos fatores apresenta uma casa decimal. Então, uma casa decimal do primeiro fator mais uma casa decimal do segundo fator, o resultado, ou seja, o produto, vai ter que ter como resposta duas casas decimais após a vírgula. Então, podemos resolver assim, 7 vezes 7, 49, exatamente. Então, de novo, observe, o primeiro fator tem uma casa decimal. O segundo fator também tem uma casa decimal. Uma casa decimal mais uma casa decimal são duas casas decimais. Então, nesse caso, 49 ali, o 4 e o 9, você começa a contar da última casa, que no caso é o 9. 9 é uma casa, 4, outra casa. Duas casas decimais, acrescenta a vírgula. Como não tem nada na frente do 4, você completa com zero. E essa é a resposta final, né? 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49. Duas casas decimais após a vírgula. Então, temos lá 49 centésimos.
Bem tranquilinho, né? Próximo exemplo. 0,4, lido da maneira informal, ao cubo, ou 4/10 ao cubo. Isso significa que nós vamos ter uma multiplicação de 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4, né? Porque nós temos como expoente o número 3, exatamente. Então, vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Perfeito. Como o expoente é o 3, nós temos que ter 3 casas decimais, exatamente. Então, nesse caso, 4, contando a partir do último dígito, 4, primeira casa, 6, segunda casa, 0, terceira casa. 3 casas decimais, coloca-se a vírgula e complementa com 0. Resposta dessa operação, 0,064, lido de maneira informal, ou 64 milésimos. Bem tranquilinho, né, galera? Seguindo. E o assunto agora, galera, é divisão de números decimais, exatamente. Esta situação estava no livro de matemática de Júlia. Vamos acompanhar a situação? 5 amigos foram a um restaurante e combinaram de dividir a conta. Se a conta foi de R$ 142, quanto cada um pagou? É uma situação muito comum hoje em dia, né? Os colegas se reúnem, vão a um restaurante, a uma lanchonete e ao final dividem a conta. Vamos ver então qual é o raciocínio. Bom, R$ 142 dividido por 5 pessoas, exatamente. Como nós podemos observar, ali nós temos 142,00. Logo após a vírgula, nós temos apenas 0. Então, pode ser escrito da maneira de número natural, 142 dividido por 5, exatamente. Vamos efetuar essa divisão? Como 14 ali é um número maior que 5, podemos usar o 14 e iniciar a divisão de 14 por 5. Muito bem, 14 divididos por 5 vai dar 2. 2 vezes o 5, 10. 10, muito bem. 14 menos 10, 4. Abaixa o 2. Ok. Agora, nós temos 42 divididos por 5. Podemos usar a tabuada lá, o 8. 8 vezes 5, 40. 42 menos 40 resulta em 2. Observe, galerinha, que agora não tem como dividirmos 2 por 5, não é verdade? Assim, acrescentamos uma vírgula no quociente e colocamos um 0 ao lado do número 2, que passa a se tornar 20, ok, galera? Muito bem, e agora sim, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Perfeito? E o resultado dessa divisão vai ser 28 inteiros e 40 centésimos, ou 28 inteiros e 4 décimos. Se você acrescentar um 0 ali ao lado do 4, você tem 28 inteiros e 40 centésimos. Se você deixar ali o 4 sem colocar outro zero, você tem 28 inteiro e 4 décimos. Tudo bem? Vamos lá, então, adiante. E agora, galera, acompanhe essa propriedade comigo. Vamos lá? Muita atenção. Ao multiplicar ou dividir o dividendo e o divisor por um mesmo número natural diferente de zero, o quociente, lembrando que quociente é o resultado de uma divisão, esse quociente, esse resultado não se altera. Vamos observar? Então, olha lá, primeira situação. Divisão de um número decimal por um número inteiro. Traduzindo, vamos dividir o número que tem vírgula por um número que não tem vírgula. Tudo bem? Vamos lá? 44 inteiros e 8 décimos dividido por 7. Observe lá, 44,8 é o número decimal, 7 é o número natural ou inteiro. Tudo bem? Bom, nós, para facilitarmos essa divisão, podemos nos utilizar de um mecanismo matemático, que é exatamente esse mencionado acima. Ao multiplicar ou dividir o dividendo, que no caso é o 44,8, e o divisor, que no caso é o 7, por um mesmo número natural diferente de zero, o resultado dessa operação matemática, o resultado dessa divisão, que é o quociente, ele não vai se alterar, ok? Bom, como assim, professora? Observe que nós não devemos trabalhar ali com a vírgula. Então, sempre que você tiver uma divisão, nosso objetivo vai ser fazer com que essa vírgula
desapareça. Professora, isso é mágica? Não, isso é matemática. Nós vamos usar a matemática para fazer com que aquela vírgula desapareça ali, ok? E aí, nós vamos resolver a operação de divisão como se a vírgula não estivesse ali, tá? Porém, é um pouquinho diferente da multiplicação, ok? Nós temos que usar um artifício matemático, que no caso, ou vai ser multiplicar tanto o dividendo quanto o divisor por um número natural diferente de zero, ou dividir, tá? Nesse caso, nós vamos multiplicar. Bom, observe lá que o número decimal ele apresenta uma casa após a vírgula. Então, para que a gente consiga fazer essa vírgula desaparecer, nós devemos multiplicar esse dividendo por 10. Exatamente. Se nós multiplicarmos 44,8 por 10, a vírgula desaparece. Nós ficamos apenas com 448. Vamos lá? Olhe lá. 44,8 vezes 10 vai resultar em 448. Tranquilo, a vírgula desapareceu. Porém, nós devemos obrigatoriamente executar essa mesma situação para o divisor, que no caso é o 7. 7 vezes 10. Então, se multiplicamos o dividendo por um número natural diferente de zero, devemos multiplicar o divisor também pelo mesmo número natural diferente de zero, no caso 10. Então, 7 vezes 10, 70. Agora sim, galerinha, efetuamos a divisão normalmente. Estamos dividindo dois números naturais, dois números inteiros, 448 e 70. Tudo bem? Então, vamos lá. 448 divididos por 70 vai dar 6. 6 vezes 70, 420. 448 menos 420, resultado 28. Observe que 28 agora a gente não consegue dividir por 70. Já colocamos uma vírgula no quociente e acrescentamos um zero ao lado do 28, ficando então com 280. 280 divididos por 70, nós conseguimos. O resultado é 4. 4 vezes 70, 280. 280 menos 280, 0. E o resultado, ou seja, o quociente dessa divisão é 6 inteiros e 4 décimos, lido da maneira formal, ou informalmente 6,4. Tranquilo, né? Vamos a mais um exemplo? E agora, mais uma situação, mais um exemplo. Divisão de um número inteiro por um número decimal. Agora invertemos. No exemplo anterior, nós tínhamos feito o número decimal por um número inteiro. 44,8 dividido por 7. Agora, nós vamos fazer um número inteiro dividido por um número decimal. Vamos ao exemplo? Olha lá. 12 dividido por 5 décimos. Ou 12 dividido por 0,5. Nesse caso, nosso objetivo continua sendo eliminar a vírgula, usando o artifício matemático da multiplicação. Multiplicamos tanto o dividendo quanto o divisor por um mesmo número natural diferente de zero. Para que aquela vírgula ali desapareça, vamos multiplicar o 0,5 por 10, exatamente. 0,5 vezes 10 resulta em 5. Perfeito! Observe que a vírgula desapareceu, né? Na realidade, ela não desapareceu, mas usamos um artifício matemático. Exatamente. Então, vamos fazer a mesma coisa com relação ao 12. Nós temos que fazer obrigatoriamente. Então, 12 vezes 10, e o resultado 120. Agora sim, efetuaremos essa divisão normalmente, 120 dividido por 5, que vai dar 2. 2 vezes o 5, 10. 12 menos 10, 2. Abaixa o 0. 20 divididos por 5, 4. 4 vezes o 5, 20. 20 menos 20, 0. Perfeito. E o quociente dessa divisão, 12 dividido por 0,5 é 24. Ok, galerinha? O resultado é o mesmo, não se altera. Então, 12 dividido por 0,5 é igual a 24. 120 dividido por 5 também é igual a 24. Tranquilo? Mais um exemplo para vocês. E a próxima situação é divisão de um número decimal por um número decimal. Então, relembrando, primeira situação nós fizemos um número decimal por um número inteiro. Na segunda situação, nós fizemos o contrário, um número inteiro por um número decimal. E agora, nessa terceira e última situação, um número decimal por um número decimal. Vamos lá, então?
12,18 dividido por 8,4, ou 12 inteiros e 18 centésimos divididos por 8 inteiros e 4 décimos. Exatamente. Bom, observe que nós temos dois números decimais. Então, você vai observar qual deles tem a maior quantidade de casas decimais. Isso mesmo, acertou quem analisou e respondeu. Ahá, é o 12,18, 12 inteiros e 18 centésimos. Ele tem duas casas após a vírgula. Bom, nós sempre analisaremos quem tem mais casas após a vírgula. Como é o 12 e ele tem duas casas após a vírgula, nós vamos multiplicar esse número que está no dividendo por 100. Exatamente. Então, vamos lá? 12,18 vezes 100 vai resultar em 1.218. Devemos, obrigatoriamente, multiplicar o 8,4 por 100 também, ok? Dessa maneira, nós vamos ter que 8,4 vezes 100 resulta em 840. Assim, agora, efetuamos a divisão normalmente. 1.218 dividido por 840. O resultado dessa divisão é o mesmo do resultado da divisão de 12,18 dividido por 8,4, ok? Vamos lá, então? 1.218 dividido por 840 vai dar 1. 1 vezes 840, 840. 1.218 menos 840 resulta em 378. Observe que nós não conseguimos dividir 378 por 840. Acrescentamos uma vírgula no quociente e um zero ao lado do 378, que passa a valer 3.780. Agora sim, 3.780 dividido por 840 resulta em 4. 4 vezes 840 tem como resultado 3.360. Agora fazemos a subtração. 3.780 menos 3.360. E o resultado disso é 420, que nós não conseguimos dividir por 840. Porém, como no quociente já temos uma vírgula, essa vírgula nos autoriza a acrescentar outro zero ao lado do 420. Então, vamos lá. Zero. Observe que até ele está com uma cor mais suave para destacar. Aquele zero foi adicionado ali. E aí, o valor passou a ser 4.200. Então, vamos lá. 840, né? Então, 4.200 divididos por 840 vai ter como resposta 5. 5 vezes 840 resulta em 4.200. 4.200 menos 4.200, zero. E o resultado da divisão de 1.218 por 840 é 1 inteiro e 45 centésimos, que é o mesmo valor da divisão de 12,18 por 8,4, 12 inteiros e 18 centésimos por 8 inteiros e 4 décimos, que também é 1,45. Tranquilo, galerinha? Ótimo, seguindo então. Galerinha, supra-sumo e matemática, chegamos ao final dessa videoaula. Exatamente. Vamos juntos então agora para o próximo vídeo de resolução de atividades? Ok, espero vocês então daqui a pouquinho. Até mais, tchau, tchau!